Olá, boa noite a todas e todos, né? Bom dia, porque tem gente em outros lugares do país, né, do mundo, e boa tarde, enfim. Eu sou a Nathaniel, mas sou idealizadora do Festival Clandestinas, né, o Festival Internacional de Videodança. Essa é a primeira edição. Esse festival ele faz parte, né, de um projeto fomentado pelo Funcultura, né, que é o Fundo de Guarulhos aqui de Guarulhos, e essa é uma ação independente dentro do projeto, né? A princípio, eu criei junto aí com minhas parceiras, a Verônica Santos, como minha orientadora, direção de movimento, a Lívia Golden na trilha, a Noélia Nájera na edição, né? E como filmmaker, a Rei Kotak e a Ana Raquel da Silva. A gente criou juntas um videodance chamado Antagonismo, né, que foi uma concepção minha, que vai ser estreado agora no dia 7 de novembro. Então, eu espero contar com vocês. Enquanto isso, a gente está aqui, eu convidei mais de 40 pessoas para estar circulando aqui nas lives, com temas sociais. Então, a gente participou aí, já de várias rodas, começamos com as temáticas transmigração, passamos pelo autocuidado, corpos e autocuidado, falamos sobre branquitude, contracolonial, não colonialismo, e, enfim, estamos caminhando hoje para falar sobre políticas públicas e espaços culturais, especificamente de Guarulhos e em Cuba, que hoje a gente também está aqui como convidado, né, como convidada a Jaci Garrido, como representante do consulado. Também estamos com artistas aqui, o Will Carbônica e o Alexandre Gomes, do 308. Enfim, hoje eu trouxe outros artistas que não são da dança, né, para falar sobre também, né, em outros aspectos. Por que não, né, a gente pensar em multilinguagens? Bom, entre outras coisas aí, eu queria depois a gente pensar em várias questões, mas a princípio eu queria falar um pouco da minha trajetória enquanto artista da cidade. Eu não nasci em Guarulhos, né, mas eu me sinto guarulhense porque eu me mudei para cá desde criança, quando eu tinha uns 7 anos. Desde então, muita coisa aconteceu. E aí, desde aí, também tem uma percepção. Minha família ela é política, né? São de ex-guerrilheiros da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária. Então, eu também tive uma grande, como que eu poderia dizer assim, formação política pela oralidade, né? Então, eu aprendi espanhol assim, é por conta deles que eu crio um vínculo também com Cuba, porque minha família foi banida do país na época da ditadura militar aqui em 64, né? E eles só conseguiram retornar depois de quase 20 anos. Né? Então, ficaram aí. Meu pai saiu do país com 2 anos de idade, né? Foi banido com 2 anos de idade como terrorista subversivo. E aí, junto com ele, né, meus avós, né, paternos, minha bisavó e meus tios adotivos. Bom, todos eles foram perseguidos pela Operação Condor durante o período da ditadura, e só em 89, né, 85, quer dizer, desculpa, em 85 a família inteira conseguiu regressar. E quem nos acolheu muito foi a nação cubana. Bom, óbvio, né, minha família materna também é aqui brasileira, tem outras coisas que podemos discutir, mas não é o caso agora, né, porque eu fui criada pela minha avó. E a minha avó, enfim, me ensinou muita coisa aqui pela cidade de Guarulhos. Eu lembro que as primeiras memórias que eu tive foi andar pelo calçadão. Para quem conhece aqui Guarulhos sabe, né, andar no calçadão da cidade aqui no Parque Dom Pedro, conhecer a Praça de Túlio Vargas, né? E eu lembro também que a gente foi na Secretaria de Cultura para procurar uma agenda cultural, que diziam que tinha uma agenda cultural da cidade, né? E aí, quando você pegava, tinha algumas coisas ou outras. Minha avó se envolveu porque ela era artesã também, e a gente ficou muitos anos expondo artesanato aqui na Praça Quarto Centenário. Para quem conhece, é um ponto também histórico, onde passava o trem das 11, né? Que inclusive a gente tem aí uma música que fala sobre o trem das 11. Então a gente vai falar de uma cidade que ela foi, né, concebida por nome, né, Guarulhos, pelos colonizadores, né? E não tem como não fugir desse processo, né, de apagamento histórico causado pelas pessoas pretas. Então, em vários momentos, você vai pegar a cartografia,
mostrando os povos indígenas, né, como que eles foram silenciados, a questão territorial. Depois teve um processo de Guarulhos, onde a gente começa, né, a briga os nomes dos bairros da cidade, ele vai se dando por conta dos barões, né, vamos por assim, né, os pessoal que negociavam, né, as lavras, por conta das lavras, enfim, do minério. A gente forneceu, né, água, enfim, e ainda fornecemos, né, por conta da catareira, enfim. Estou pondo aqui um monte de coisas para a gente entender, enquanto guarulhense, aonde a gente está. E aí depois vieram a questão, agora eu vou avançar nos casos, né, porque é muita coisa para falar sobre Guarulhos e essa relação enquanto cidadã. Guarulhos ela é muito atravessado por rodovias, né? E aí isso separa muito a gente de um bairro para o outro, para a gente conseguir transitar, conhecer outros artistas, outros educadores, enfim, essa dificuldade que a gente tem. Uma briga também das ocupações, porque a gente também tem um aeroporto internacional que parece que, já ouvi muita gente falar, que parece o bairro de Guarulhos, né? Como se a gente, né, fosse um braço, e na verdade não, a gente é uma cidade muito grande. E muita coisa aconteceu também em torno dessa construção desse aeroporto, né? Nordestinos vieram para cá construir essa cidade também. E aí essa mesma população, ela é desapropriada desses terrenos, né? Porque elas não tinham onde ficar, acaba ficando aqui por Guarulhos e acaba também tendo essa questão, né, de desapropriação para construir um aeroporto. Então, toda hora essa briga territorial. E aí, eu não sei, assim, né? Quando a gente fala assim, mas e aí? Vamos pensar, por que eu estou falando tudo isso? Porque a questão é, a gente começa a pensar na cultura da cidade, e aí a gente pensa no quê? Os espaços culturais, onde eles estão, né? Quais espaços a gente consegue ocupar e habitar? Infelizmente, eu acho que, assim, Guarulhos tem muitos teatros, muitos espaços culturais, muitos espaços educacionais que estão sucateados, né? É uma realidade nossa de muitos anos. Então, quando eu comento isso da minha avó, da minha infância, tendo ido lá, que eu teria que pegar uma agenda cultural, que hoje já nem existe mais essa agenda cultural, né? Vamos ser francos nisso. É muito complexo, porque parece que nada andou nesse sentido. Mas Guarulhos tem artistas muito potentes. E é através desses artistas que eu me torno artista. Foi com eles na rua, fazendo várias ações clandestinas, independentes, nós por nós, que a gente foi ganhando espaço. Mamonas Assassina foi assim. Edgar Pererê, hoje, que todo mundo conhece, né, o novice Edgar, também é um grande artista, também nascido aqui. Então, entre outros, né, a gente tem as Despejadas, tem Luneta Vinil, né, tem o Projeto Clã, que foi dali também que produziu muita coisa, tem as casas independentes também, que aqui a gente vai falar do Coletivo 308, enfim. Eu vou abrir aqui para o meu camarada amigo, o Alexandre, para poder falar um pouco da história dele, porque ele é muito antes de mim aqui, do Will, e aí depois eu já vou deixar que cada um se apresente. Na sequência, eu já vou pedir um pouco para a Jacely se apresentar, depois do Alê, e aí termino com o Will, para a gente fechar um pouco essa coisa de Guarulhos, né, um pouco do intercâmbio, e um pouco de novo Guarulhos. E aí depois a gente abre a nossa roda de conversa. Para quem estiver aqui presente, fiquem à vontade para poder ouvir. E uma última coisa que eu queria colocar aqui, quanto artista, é a minha frustração. É muito difícil a gente fazer arte na cidade. A gente sai da cidade para poder buscar algo. E aí, às vezes, a gente vai para São Paulo e é reconhecido lá, e depois volta e é reconhecido aqui. Porque o que exporta parece que é mais importante do que a gente produzir aqui na própria cidade. Enfim, são já uma provocação, tá bom? É isso aí, galera. Obrigada, viu, pela paciência. Conforme o tempo, eu vou colocando aqui. Atrás de mim aqui, vocês podem ver, eu tenho artistas nas minhas paredes, então eu tenho quadro aqui do Donato, enfim, do Bruno, né, que também já foi, né, infelizmente foi assassinado. Tenho aqui do meu lado também um quadro da Ju Araújo, enfim. Minha casa foi, né, a Casa Clã foi uma casa onde eu habitei, morei e conheci muita gente. Vou parar de falar porque eu gosto de falar e eu gosto de conversar muito com vocês. Um beijo. Bom, vocês me ouvem bem?
Vocês conseguem me ouvir bem? Eu escuto bem, escuto bem. Tá. Bom, primeiro de tudo, né, eu quero agradecer o convite e dizer o quanto é importante, né, o diálogo, a troca, né, nesse meio que nós nos tornamos aqui meio que robotizados todos, né, por conta da pandemia, e eu arrisco dizer que isso vai permanecer ainda por um bom tempo, né, e são muitas coisas, né, para serem ditas. Eu fico um pouco tenso com o horário, porque eu vou ter que sair, então eu vou procurar falar muito rápido, mas eu agradeço o convite e a importância desse encontro, né, com pessoas que têm um trabalho, a relevância na área da cultura, né, no momento em que a gente está passando por uma situação muito triste no país, né, que é praticamente uma ditadura velada aí, né, só não percebe quem não quer, né. Bom, eu sou formado em artes visuais, né, eu também, assim como a Natália, eu nasci, cresci, né, me formei, me criei na cidade de Guarulhos. Eu, na verdade, nasci em São Paulo, mas vim para Guarulhos desde os primeiros dias, e a minha formação foi toda aqui, se deu aqui, né? Uma cidade industrial, como a Natália já falou, né? Ela já deu um breve histórico e bastante completo, né? Uma cidade que ficou com essa pecha, com essa marca de cidade dormitório, né? Portanto, muitos dos trabalhadores que vinham apenas para dormir e saíam para São Paulo durante o dia para trabalhar e voltavam para Guarulhos para dormir, né? Então, eu peguei esse final da ditadura, né? Eu sou nascido em 73, então a minha adolescência eu peguei só aquele resquício final, né? Ainda em 85, quando ela acaba oficialmente, mas eu já estava na escola e já havia presenciado algumas situações, já sabia de algumas histórias, já tinha ouvido falar sobre vizinhos e coisas do gênero, né? Além disso, meus pais são estrangeiros, meu pai e minha mãe são portugueses, então meu pai já é falecido, mas era uma coisa que ele sempre falava, né? Ele tinha muito receio de falar sobre política, porque ele tinha medo de ser deportado, ele tinha medo de falar algo, ele sempre falava, olha, cuidado com o que você fala, né? Quando a gente perguntava alguma coisa, né? E então, assim, a formação de cultura dentro do espaço da cidade, num primeiro momento, ele, para mim, pelo menos, ele se deu de forma muito autodidata, porque as pessoas não se colocavam, elas tinham muito receio. Então, entenda que, assim, eu pego um período onde você tem o final de um governo de 20 anos, né, de ditadura, e de repente uma formação de governos que em tese, né, a ideia de abertura, mas que são governos que estão se organizando também, né, porque é meio como que todo mundo como uma barata tonta, né, de maneira que eu acho que a minha formação política, por exemplo, ela acabou ocorrendo de forma muito tardia, né, porque nas escolas era pouco falado, e os contatos, né, após esse período de ditadura, eles eram muito, as pessoas tinham muito receio, muito medo. Então eu acabei tendo um contato primeiro na igreja, porque eu vinha de uma família católica, onde a relação naquele momento é uma relação da teologia da libertação, né, do Frei Leonardo Boff e do Frei Beto, e eu conheci padres que tinham uma tendência, né, um olhar mais voltado à esquerda, e aquilo foi me interessando, né, foi me atraindo esse olhar, e eu fui aos poucos me educando, né, me autoeducando e procurando conhecer teóricos e procurando conhecer um pouco mais sobre a história política do Brasil, né, e consequentemente a minha história. Então, aqui na cidade, quando a gente tem a mudança, né, mais significativa, é quando entra o governo do Eloy Pietá, né, o governo do Partido dos Trabalhadores, né, e que, num primeiro momento, eu estive mais próximo, apoiei, sempre votei e tal, e depois eu sempre quis, por um caminho próprio meu, eu sempre quis ter uma relação mais distante, porém não isenta, né? Porque para alguns isso é uma coisa assim, isentão, né? O cara tá distante, não participa do processo. Tanto é que sempre quando a gente identificava algum problema ou falava alguma coisa, falava assim, mas você não participa, você não pode falar. Então, quer dizer,
É como se o indivíduo, para poder participar da vida política, ele tivesse que necessariamente, né, burocraticamente, estar atrelado a algum partido ou vinculado a alguma coisa, né, com esse grau de relação. Eu considero que a primeira gestão do partido foi muito a primeira gestão, né, não é do partido, a primeira gestão do Eloy Petá, que fazia parte do Partido dos Trabalhadores e que tinha um olhar mais voltado à esquerda, foi uma gestão muito boa. Eu acho que ela trouxe muita gente que era desconhecida, ela despertou muitas pessoas que estavam nas periferias, nas bases, né, que ajudaram, inclusive, a fundar o partido, que ajudaram a eleger o partido. E quando eu digo isso, não é que ajudou no sentido de, porque às vezes também tem isso, né? As pessoas utilizam dessa forma, tá vendo? Favoreceu as pessoas que ajudaram. Não. Quando eu digo que apresentou, trouxe essas pessoas para perto, deu possibilidade de que essas pessoas tivessem voz ativa, né? Então, os projetos de cultura, eles foram acontecendo, né? Começaram a vingar, começaram a brotar, né? Os frutos, né? Começaram a surgir, né? A colher, começamos a colher frutos, né? Só que, claro, como tudo é muito mais complexo do que isso que eu estou falando, procurando ser muito rápido, muito breve, né? Não é tão simples assim, porque no meu entender, você teria que ter uma sequência de formação, né, de construção de quadros, talvez políticos ou não, mas enfim, de projetos que vingassem, que permanecessem, né, e que possibilitassem, né, a disputa do que hoje se fala tanto, né, a disputa das narrativas, né? Em certo sentido, isso ocorreu. Mas, como tudo, né, tem um começo e meio e talvez um fim, chegou num momento em que a coisa começou a se perder. Eu acredito que mais para o final da segunda gestão, né, com todos os escândalos que surgiram, alguns com algum grau de veracidade, outros com manipulação da mídia, outros com interesses do capitalismo, e a gente sabe disso também. Então a coisa começou a se perder, né? E eu acho que agora a gente está num ponto em que a gente está tentando entender, né, refletir e reencontrar, repensar, rever o que foi que aconteceu. Eu acho que as pessoas agora, com um certo distanciamento histórico, um certo distanciamento de tempo, elas começam a fazer a avaliação do que foi feito, o que foi feito errado, o que foi feito certo, porque acho que também a gente vive num momento em que tudo está muito polarizado, né? Então as disputas, as narrativas também são muito violentas, né? E parece que a gente perdeu um pouco essa capacidade, e quando eu digo isso não é a capacidade de relativizar nada, mas é a capacidade de contemporizar, de sentar com o outro e tentar entender o que foi feito, né? Qual é o caminho que precisa ser encontrado para o acerto e para o erro, né? Eu acho que é um pouco isso, viu, Natália? E sobre o espaço do coletivo, o coletivo ele surge nesse meio, né, entre o primeiro mandato e o segundo mandato, quando nós percebemos que os espaços públicos, eles, de alguma forma, tinham uma demanda que era uma demanda mais voltada às pessoas que tinham mais necessidades, que precisavam mais, como tinha que ser. Então, e também da impossibilidade do diálogo entre alguns agentes também. A gente encontrou problemas com alguns agentes de cultura, a gente encontrou obstruções de algumas coisas e que a gente preferiu caminhar sozinho. Então, o Coletivo 308 ele acabou se formando por conta disso, né, de pessoas também, em certo sentido, independentes, que seguiam cada um com o seu olhar, alguns até com uma visão política diferente, né? Então, esse grupo se formou a partir disso, num espaço que estava abandonado, que foi cedido pelo João Canobre, que é o dono do local. Nós fizemos uma reforma do espaço e passamos a trabalhar com oficinas, com amostra de cinema, aulas de arte, cursos para professores, né, tudo de maneira independente, sem nenhum vínculo institucional forte, né, sem nenhum tipo de apoio de partido. O que hoje, né, para algumas pessoas, elas às vezes falam assim, mas vocês não tiveram apoio de partido, isso
ajudou, né, de modo geral no Brasil, ajudou o surgimento do neofascismo, porque as pessoas ficavam em cima do muro ou se diziam apartidárias. Nós nunca fizemos isso. Nós nunca estivemos em cima do muro. Nós sempre tivemos posicionamentos muito claros e quando tínhamos que ir contra o PT ou contra quem quer que fosse, nós nos posicionávamos e nos posicionamos até hoje. Mas nós nunca tivemos um vínculo, né, uma obrigação institucional, né, de ter que votar com tal pensamento, porque tal pensamento fechou na maioria assim, se de repente a gente não concordava. A gente sempre teve essa independência mais ou menos como algo, como um ponto, um núcleo central do nosso pensar, né? É isso, gente. Eu falei muito já, eu acho. Obrigada, viu, Imagino. Ale? E aí tem várias questões, assim, né? Porque acho que dentro disso que você fala, existe o contexto histórico, né? Da perseguição política com os artistas. Acho que isso é uma questão, depois para a gente trazer para o debate. A outra questão é que, assim, nós, enquanto artistas, enquanto educadores, enquanto cidadão, a gente, assim, né? Quase falo palavrão, mas é isso mesmo, né? A gente não está aí para negociatas de partido, a gente está reivindicando o nosso direito, o nosso Sim. dinheiro público para Então, ser o serviço da população. Então, assim, é só uma outra provocação também aí no meio da sua fala, que a gente vou pedir para você segurar um pouquinho para deixar um pouco aqui a Jaceli trazer também, que é uma outra perspectiva, né, quando a gente fala do consulado e trazendo a cultura cubana, que tem muita coisa aí a contribuir para a gente também divergir ou concluir a partir, né, dos contextos históricos, né, a maneira como se é visto, né. Bom, acho que é isso. Você pode falar, por favor, Jaceli? É contigo. ¿Se oye? Ahora sí, ahora puede hablar, por favor. Perdón. Muchas gracias a Natalia por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un poco la experiencia cubana en cuanto a la utilización de espacios públicos y políticas públicas para el desarrollo de la cultura. ¿Qué puedo decir yo de este contexto en el que vivimos? Lo primero que quiero compartir con ustedes es que existe una estrecha relación entre Estados, políticas públicas y recursos humanos y recursos materiales. A partir de que un Estado, como Estado-nación, es fuerte, va a ser capaz de materializar esas líneas de acción de las políticas públicas que van a ir encaminadas a satisfacer necesidades sociales de una población más vulnerable. En el caso particular de Cuba, cuando yo estaba trabajando el tema y estudiando un poco del tema para poder conversar con ustedes, a mí me costaba mucho trabajo hacer un divorcio de las dos políticas, de las políticas gubernamentales y de las políticas públicas como tal. Y esto se basa fundamentalmente porque las acciones del gobierno en Cuba priorizan el carácter social y humanista de las políticas que él traza. Y esto da lugar a un mayor acceso de los bienes y servicios públicos que son indispensables para el desarrollo del ser humano. Yo, en aras del tiempo, voy a leer un fragmento de un párrafo de un artículo que pertenece a una doctora cubana que se llama Alicia Morphy, que se dedica al estudio de políticas públicas, y con este párrafo yo pienso que ella sintetiza muy bien la esencia de la política cubana. Dice: las políticas gubernamentales en Cuba desbordan el sentido público en su concepción tradicional y se caracterizan por su dimensión como políticas sociales, sin excluir a ninguna persona de la protección del Estado y del gobierno cubano, que caracterizan los derechos inalienables de todos los individuos a vivir y realizarse como seres humanos, con proyección para las generaciones futuras, lo cual fundamenta el modelo como sostenible y sustentable. Es una democracia perfectible, dice la autora. Las acciones gubernamentales, en interacción con la sociedad civil y sus organizaciones, se dirigen a lograrla. Y eso
realmente es básico. Sin el apoyo del Estado, sin el apoyo del gobierno, materializar políticas públicas es muy difícil. En Cuba nosotros contamos con ese apoyo del gobierno y eso nos hace que sea más fácil, a pesar de ser un país que, como todos saben, tenemos más de 60 años de bloqueo y en los últimos años este bloqueo se ha recrudecido de manera brutal. Aún en esta época tan dura de la pandemia, y nosotros hemos sido sometidos a un aumento de las agresiones del bloqueo. Aún así, y a pesar de estas características que tiene Cuba, nuestras políticas siguen siendo políticas sociohumanistas en función del Estado y en función que tiene el Estado de proteger a su población. Yo estaba escuchándolo a ustedes hablar y bueno, yo también vivo en una ciudad dormitorio, porque yo vivo en las afueras de la capital, vivo en La Habana, que es la capital de Cuba, y vivo en las afueras, en un pueblo que se llama Managua, y ese pueblo también es una ciudad dormitorio. Y yo pensaba, bueno, pero en mi pueblo, que es alejado de la sociedad, ¿cómo se manifiesta la utilización de esos espacios públicos? Se manifiestan de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos instituciones culturales que llamamos casas de la cultura. Y en esas instituciones culturales, los niños, los ancianos, van a clases donde le enseñan a pintar, clases donde le enseñan a bailar, donde le enseñan actuación. Y es algo muy bonito porque después los mismos niños o los mismos abuelos le muestran a la comunidad los trabajos que hacen. Y es una vía, un mecanismo, un método para desarrollar en la población, en primer lugar, valores, principios, educarlos utilizando la cultura como agente socializador y en segundo lugar, permitir que en un espacio público se haga una institución donde las personas puedan disfrutar del arte y al mismo tiempo crear arte. Otro ejemplo que tengo para compartir con ustedes son los cines. En ese pueblo que es tan pequeño, bueno, también hay cine, también las personas pueden disfrutar de las películas. Es un pueblo donde se hicieron pequeños espacios, en espacios muy... Había un lugar que era una fábrica que estaba construida, pero con el paso de los años ese lugar se deterioró. ¿Y qué se hizo en ese lugar? Bueno, la comunidad fue y limpió el lugar, arregló el lugar y el gobierno puso aparatos para hacer un gimnasio de deportes. Y entonces ahí la población puede hacer ejercicio. Y eso es libre, eso es gratuito. Y otro ejemplo que tengo para compartir es en el parque se hacen círculos de abuelos. Los círculos de abuelos es un entrenador deportivo que tiene un grupo de abuelos de la tercera edad, son idosos, creo que lo llaman ustedes aquí, y ese entrenador hace ejercicios con los abuelos, pero al mismo tiempo los lleva a pasear, les hacen actividades, porque la esencia está en ver en cada espacio que tenemos la oportunidad para crear, la oportunidad para que la comunidad se haga fuerte, para que la comunidad se entretenga, para que la comunidad aprenda, para desarrollar valores en la comunidad, a pesar de que la comunidad sea una ciudad dormitorio. Creo que me ajusté bastante al tiempo. Yo quería compartir con ustedes que en estos momentos estamos celebrando la jornada de la cultura cubana y que la jornada de la cultura cubana en esta época, ya que el 20 de octubre se celebró el Día Nacional de la Cultura Cubana, está dedicada a Omar Aportuondo, que es un artista, a varias personalidades del arte en Cuba, ¿no?
una es Omara Portuondo, Alicia Alonso, la bailarina que falleció hace poco. Está dedicada a los 50 años del Pío Valdés y, el homenaje y en homenaje a su creador. El Pío Valdés es un muñequito, un muñequito animado y que está cumpliendo 50 años, que es muy nacionalista, que representa al mambí cubano y también se le está rindiendo homenaje a su creador Juan Padrón y al Premio Nacional de Artes Plásticas Alfredo Sosa Bravo, que nosotros vamos a cerrar esta jornada de la cultura cubana el día 7 y 8 con un festival que sería el segundo festival que se hace aquí en Sao Paulo y bueno, quería invitarlos a todos, va a ser un festival online el día 7 y 8 a que participen. Muchas gracias, Yacel. Voy a colocar algunas cosas aquí también, pero voy a hablar un poquito en portugués. Una de las cosas que hablé contigo es que este festival tenía una ideología por trás. Hablar de clandestinidad cuando pensamos de clandestinidad. Porque pensamos solamente cuando el Estado, a la autoridad, no reconoce lo que estamos haciendo. Muchas veces. Pero eu sei que não é solamente assim que as coisas se dão. Muita gente, enfim. E aí agora eu vou falar um pouquinho em português, porque eu queria que as pessoas... Uma é que eu falo muito portunhol, e aí agora vai começar a ter as confusão mental aqui. A outra coisa é o seguinte, quando eu fui em 2014, com meu parceiro, Felipe Cirilo, para Cuba, a gente foi com um espetáculo chamado Depois da Parede. A gente foi no festival, né, da Ciudad en Movimiento, que acontece em Habana Vieja. Já tem 20 anos esse festival que acontece lá. E aí, enfim, uma que foi um presente, eu acho, né, do destino de me levar até lá como uma primeira viagem internacional, com minha arte autoral, né, onde não tive apoio nenhum de nenhum tipo de recurso. A gente arrecadou fundos para poder ir para Cuba com apoio de artistas independentes, fazendo festa e fazendo vários rolês pela cidade. Inclusive, a gente chegou a apresentar até embalada, para vocês terem ideia. Né? Então, são muitas coisas que acontecem com o artista independente. Né? E aí, chegando lá, primeiro que a gente tem a diferença de perceber, né, a Constituição, né? As constituições dos países têm posição diferente. Então, a gente vai para um país onde a gente, às vezes, não sabe a legislação, né? E acho que isso acontece com várias pessoas, né? Existe uma questão de senso comum, que é o direito humano, né? Se você sabe sobre direito humano, você viaja pelo mundo inteiro. Bom, a outra questão, acho que é isso, né? Como turista, na cidade, eu criei vínculos contando a minha história, né? Falando, porque eu me emocionava muito vendo as crianças saindo da escola e vendo na minha memória, a minha bisavó contando como era o uniforme cubano, como lembrar meu pai contando como eram as praias de Cuba, né? Da minha avó falando do malecón. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir pro malecón. Depois eu fui lá conhecer, falar com o pessoal da organização, né? Mas aí, onde eu passava, eu fazia questão de contar essa minha relação com os cubanos. O que aconteceu é que, ao invés de eu ser só turista, eu passei a ser família. Hoje eu tenho uma família em Cuba, né? Vamos por assim. Quando eu voltar, eu sei que cubano, todo mundo que é amigo, né, é família. Então, a nossa relação aqui, a gente também tem isso, mas as coisas se dão, a gente sabe, são distintas, mas são diferentes ao mesmo tempo. Então, acho que é isso, né? Eu sei que quando eu mandar uma carta, eu vou ser super bem-vinda, né? Eu acho que é isso, né? Falar, estou indo, né? Vai ter uma casa, vai ter um quarto para dormir, né? E se por um acaso tiver pouco dinheiro para comida, eu sei que eu vou conseguir ter um que comer. Eu acho que são essas coisas que nos encantam. A outra coisa é que aqui a gente briga muito para conseguir ocupar um patrimônio público, para fazer um show que seja, né, uma intervenção teatral, enfim.
qualquer coisa, né? Quantas vezes aqui, eu pergunto para vocês, em Guarulhos, vocês não foram barrados pela polícia? E, se quiçá, levaram até seus instrumentos, né? Da delegacia, aprenderam todas as suas ferramentas de trabalho, né? Muitas vezes, né, a gente tem que estar lá com a RG. Então é muito difícil. Como é que a gente vai falar sobre políticas públicas? E aí, quando você chega lá, você tem um festival que tem pelo menos mais de 1.000 artistas, né? E estrategicamente e político, esse evento se dá, né? Trazendo na sua programação toda a cultura cubana, vários estilos de dança, né? E ainda permite que você possa criar coisas fora da programação. Uma programação teoricamente não oficial, que eu chamaria talvez de clandestina, que não é oficial. Não porque o governo não saiba. E isso são coisas diferentes, porque isso foi permitido. Eu só estou querendo ressignificar aqui a palavra, mas dizer para vocês essa outra visão de que o festival, quando eu estava lá em Havana Vier, eu conheci outros, né? Conheci um porto-riquenho, uma cubana, e a gente fez uma performance no meio do festival, como um manifesto nosso de coisas que a gente vê em todo lugar do mundo, né? Ainda é um manifesto contra a pobreza, sobre a LGBTfobia, contra a LGBTfobia, né? Contra o feminicídio. Isso foi o nosso grito dentro do festival. Então, ao mesmo tempo que eu e o Felipe, a gente apresentava a performance e nos encantava ter mais de 1.000 pessoas nos assistindo e reassistindo, porque a gente apresentou 4 vezes. Então, daqui a pouco parecia, eu lembro que a última apresentação nossa parecia como se fosse um jogo de futebol. De um lado, quem já assistiu, e do outro, quem não viu. Então, naquele momento de suspense, tinha gente que aplaudia e uma outra pessoa gritando: calma, calma, não acabou ainda. Você espera que você vai se surpreender. E aí era aquele, né, quando o Felipe saltava, né, naquelas paredes, né, na parede de papelão, dizendo dessa coisa de romper, né, os bloqueios diversos que a gente tem, na minha visão, né, os cubanos dialogaram muitas vezes por conta do embargo econômico. Para nós, a nossa dificuldade interna, da nossa subjetividade, são tantas, né? São tantas e muitas ainda coisas que a gente precisa romper, principalmente com a questão colonial. Então, era muitas crises também, porque dali você vai mudando o pensamento e fala, nossa, eu posso acordar hoje e se eu quisesse estudar dança, eu não precisaria pleitear um concurso na universidade, eu não precisaria brigar com outro, que tem escola para todos, né? Mila, já nem meu pé agora esse ano, gente. Tá bom, tudo bem, eu tenho uma equipe de médicos, é público, eu vou lá, não tenho que ficar brigando na vaga no SUS. Então, são essas coisas, assim, que são mínimas, que nos trazem dignidade. E são essas coisas que eu carrego, assim, com muito respeito em relação a Cuba. E aí, muita coisa aprendi nesse sentido também do patrimônio, que era permitido usar todos os museus, todas as praças, todas as ruas, e todos os cubanos que passavam ali, estrangeiros, sabiam que estava acontecendo aquele festival, ponto. E as pessoas paravam para assistir. Eu não vi um espetáculo, né, nem intervenção dentro dessa programação não oficial, né, dessa programação clandestina, que não tenha sido prestigiada, né? Inclusive o artista também clandestino que também está pedindo dinheiro lá, que igual a gente faz, né? Artista de rua que põe lá, faz seu show, né? E pede a sua caixinha. As coisas também se dão diferente lá, mas também acontece isso, né? Então é isso, assim. Até a polícia, né? Teve uma hora que a gente ficou tenso, porque eu lembro que eu e o Felipe a gente estava montando as caixas de papelão e tem toda uma arquitetura para a gente conseguir fazer as coisas, né? Tem a questão do vento, que o vento é muito mais forte lá, a velocidade do vento, do que aqui. Então, a gente teve que descobrir uma outra forma de manter aquelas paredes de pé. E a minha pergunta subjetiva é, quais são as paredes que a gente quer sustentar? Acho que queremos sustentar. O que a gente quer construir? Por que eu insisto tanto toda vez que aquela parede caía em levantar ela de novo? Né? E aí a gente descobriu formas, e os cubanos nos ajudaram. A gente enfiou terra dentro. E o medo de se machucar quando salta na parede também. Porque ao mesmo tempo que eu quero levantar ela, eu também quero derrubar, porque tem alguma coisa ali que ainda precisa acontecer.
tem coisas que precisam ser rompidas, não é verdade? Então, enfim, eu me perco muito, às vezes, nessas memórias, e muita saudade, muitas vezes, também, de tudo que passou nesse período, né? Porque, ao mesmo tempo, eu estava aqui, né, em Guarulhos, na Casa Clã, e entre muitas coisas que aconteceram também, contradições internas, né, outras questões que perpassam o coletivo, mas a Casa Clã surge nisso. Ela surge porque não tinha uma coisa para apoiar. Então vamos abrir as nossas casas, vamos abrir o nosso quintal. Se a gente não pode, então, ocupar um teatro, porque tem que pedir um monte de burocracias e fecham as portas quando a gente vai ocupar, então vamos abrir a nossa casa. Venham, eu monto. O que vocês quiserem, a gente faz, entendeu? E aí o que me dava raiva era isso. Às vezes vinha também gente da prefeitura e nos ameaçavam, né? Eu nunca esqueço disso. Diretor, né, ex-diretor de cultura, chegando na Casa Clã e falando: se você não me dá uma cerveja de graça, amanhã eu abaixo um alvará aqui e vocês são multados e são presos. Né? Isso também já aconteceu. Então é bizarro. E aí outra coisa, né? Enquanto aqui a gente está dando RG na rua para montar a nossa arte, chega lá em Cuba, tem uma coisa que óbvio, tem muitas questões também em relação a isso, que eu não vou entrar agora, mas eu lembro que a gente ficou assim: putz, somos estrangeiros no país, barraram. Uma coisa que o meu avô falou: faça o que você quiser, só não seja preso. Aí logo a polícia vem me dar um enquadro. Opa, peraí. Aí não era um enquadro, gente. Eles estavam só querendo saber o que a gente estava fazendo, porque eles queriam divulgar o que estavam perguntando para eles. Então, são relações diferentes com a arte, né? Porque se eles estão querendo se informar para passar informação, não vão me aprender. Aí a gente faz cufa, tá tudo bem, né? Eu não tô ilegal, entendeu? Então não precisei dar meu RG, não precisei dar meu passaporte, porque é outra percepção. Mas enfim, seguindo o baile, assim, eu vou falando tudo isso já, porque o Will, ele foi um grande parceiro meu. Ainda é, né, parça? Né, bro? Mas é isso, porque o Will, ele, quando eu cheguei, ele que foi o fundador, né, do Projeto Clã, a gente fez vários corre aí do Carbônica, e a gente tem muita história aí para contar. Vários. Fala aí, mano. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer, encantado. E minha trajetória, assim, antes de conhecer a Nata, eu sou músico, sou produtor, sou compositor e trabalho sempre com arte autoral. E aí no começo da minha banda chama-se Carbônica, lá em 2007, a gente começou a entregar material para tentar tocar na cidade e a gente não tinha espaço para música autoral. Os bares que tinham só tocavam música cover de outros artistas. E a gente entregou material na prefeitura, porque a gente pensou, bom, é cultura, e a gente podia apresentar num teatro, de repente. E aí disseram pra gente, cara, esse teatro não é para vocês. Isso aqui o rock nunca vai se apresentar aqui, né, num teatro como esse. E aí isso foi como apagar fogo usando gasolina. Porque aí a gente decidiu, então, chamar outros artistas para que a gente montasse um coletivo de artistas que um ajudasse o outro. E é assim que nasce o Projeto Clã, um coletivo de artistas da cidade de Guarulhos, que nasceu em 2007. E já que não tinha bares com espaço autoral, para música autoral, e já que os teatros não estavam disponíveis para os artistas da cidade, não todos os artistas da cidade, né? Porque tinha essa distinção, a gente resolveu fazer um festival na rua, e a gente encontrou um posto de gasolina que fechava às 10 horas da noite e que tinha um bar do lado que a gente podia pegar energia elétrica, e a gente começou a fazer um festival chamado Rock no Posto, na região do Taboão, região que eu moro, ali perto da Praça 8, e aí começou então a primeira ação do coletivo, que era um festival de música ao ar livre, de graça, que vários artistas se apresentavam e várias pessoas podiam apreciar o trabalho desses artistas. E acontece que esse festival foi crescendo e outros artistas de outras cidades acessavam a gente para tentar se apresentar e tudo mais. Bom, e aí, depois disso, a gente cria, então, um espaço cultural, que é a Casa Clã.
a gente viu que era possível fazer algumas atividades culturais e para ajudar a custear a manutenção da casa, o aluguel, a água, a luz, tudo mais. E que a gente não tinha os espaços no teatro, a gente não tinha os espaços comerciais, então vamos criar nós o nosso próprio espaço. E uma coisa que a gente tinha muito era, a gente tinha duas alternativas, ou ficar chorando, alguém falou, olha, isso não é para vocês, ou você ficar chorando, ou você arregaçar as mangas e fazer por conta. E foi o que a gente fez, a gente abriu o caminho como que a gente podia, na unha mesmo. E tem até uma passagem do coletivo que a gente criou uma intervenção urbana para ressignificar o espaço público, porque a gente tentava tocar na rua em São Paulo, né? Tentar levar os artistas de Guarulhos para São Paulo para tocar, e era o Kassab na prefeitura ainda, e aí a polícia não deixava, sempre aprendia a gente, tinha o assinar os BO lá e tudo mais. E a gente tentava integrar a virada cultural, para tocar dentro da virada cultural, e era aquela burocracia, entregava aquele material naquela pilha de outros artistas que entregavam material também, falava, a gente vai analisar, qualquer coisa a gente fala com vocês, e nunca dava. Então a gente se juntou entre as bandas e compramos um gerador a gasolina, e a gente levava para a virada cultural, tudo nas costas, montava o gerador a gasolina e tocava na rua. E aí a gente começou a fazer várias apresentações dessas, e a gente chamou de clandestino, porque é o coletivo clã, em destino a algum lugar, e também era uma forma clandestina de se apresentar na rua. E desde então a gente, se não tem um fomento, um apoio do governo para a política pública cultural, a gente vai e faz na unha. E também tentar sempre compartilhar do que a gente aprendeu com outros artistas. Foi o caso da Nata, assim, a gente se encontrou como artistas, e outros artistas de outras linguagens começaram a integrar o coletivo clã e usar o espaço cultural para promover a arte de outras linguagens. É muito curioso que esses outros artistas acabaram abrindo outros espaços culturais, e foi pulverizando essa ideia, né? E aí, quando uma ideia é pulverizada, ela é mais difícil de morrer. A ideia do que é possível, sim, fazer algo diferente, né? E é claro que, nesse meio tempo, a gente começou a tentar estudar política pública, né? Política cultural. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu me tornei conselheiro municipal de cultura, né? Que eu tentava entender por dentro da máquina como é que funcionavam as coisas, como é que eram feitas essas reuniões para decidir qual é o plano municipal de cultura, como é que era feito isso, né? Tentar participar dessas discussões para ver se era possível um outro caminho. E aí que eu caio nessa discussão de política pública e política cultural. E até interessante saber que tem outras pessoas também correndo com isso, e é aí que eu conheço a Ruth, o Léo, que, né, iriam participar dessa live. Nesse momento, eu encontro o pessoal do teatro, foi muito edificante como artista e como ativista na minha história. Por aí, meu começo. Total. Obrigada, Will, pelo seu depoimento. Porque é muita história, né? Porque acho que a gente fez um grande apanhado aqui de histórico, né? Um grande histórico desse intercâmbio, trazendo todas as nossas narrativas. Eu também falo que aqui ainda é muito pouco, eu gostaria de falar muito, porque eu escuto às vezes alguns lives por aí também, de outros artistas, e eu queria dizer disso, Guarulhos é muito grande, eu aposto que tem vários artistas e a nossa voz ainda é muito pouco nessas lives, né? Eu gostaria de um dia poder fazer, assim, um grande escutar mesmo, né? Regionalmente, cada bairro, para conhecer os artistas da cidade, né? Porque quando eu fui educadora, eu estou hoje bastante relembrando as histórias, mas acho que eu queria trazer essas provocações para discussão, né? Quando eu fui educadora no CELS aqui de Guarulhos, no mandato do Almeida, já foi posterior do Eloy, né, que já tinha o CELS e tal, eu conheci muito Guarulhos, né, e a gente vai descobrindo essas histórias, né, a gente foi fazendo mais
no intercâmbio com todo mundo, eu lembro que eu fui conhecendo mais gente, a gente foi tocando, né? E a gente vai vendo várias realidades, né? Estar aqui no centro de Guarulhos é diferente de estar, né, no Pimentas, que é diferente de estar no Vila Galvão, no Cabo Sul, no Ponte Alta. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala na perspectiva só do artista, trazendo essa provocação, a gente, às vezes, peca um pouco nesse sentido da memória. E aí, que nem nós somos produtores. E aí, um pouco desses produtores que a gente traz num apanhado de gente, né, às vezes ainda falta, assim, né? A gente ainda acha que, tipo, agora eu tô dando uma crítica para alguns produtores que não você, da mano, porque sabe. Mas, assim, tipo, gente que acha que produz como se fosse o único produtor da cidade, entendeu? Que ele é o cara. E aí ele fica com medo de perder o contato, né? Do QI dele, essas coisas todas, e fica manipulando, né? Então, tipo, é só os meus, né? Só jogo gente lá no palco quem eu quero, né? E aí, quando eu falo, não, eu produzi, eu já escutei isso, gente falando, assim, dos meus solos, por aí, essas coisas. Eu produzi seu rolê. Opa, peraí. Você pode ter somado, às vezes a pessoa só ajudou em algumas coisas, né? E aí, de repente, ela é super produtora, né? Mas acho que é isso, a gente trouxe uma grande apanhada, eu vou fazer uma pausa aqui rapidamente, só pra gente dar um respiro, e aí a gente faz um debate. Hoje eu tô organizando um pouco assim, misturando as memórias, a gente vai trazendo os contextos, e aí já abre e eu vou deixar um pouco aberto mesmo, para vocês poderem falar. Olha, precisa sair, né? Eu vou mostrar um vídeo rapidamente. Eu vou pedir desculpas a vocês, precisa sair já, né? Natália. Infelizmente eu preciso, mas é uma pena. Saio com o coração na mão, triste, porque eu gostaria de manter contato com vocês, né? Poder conversar mais e agora que vem o interessante, né? Que é agora que é. O debate, né? Eu vou tirar uma com você, né? Tá fugindo do rolê, né? Daquela não quer não. discutir. Pode marcar outro dia que será um prazer. É que esse compromisso, você sabe que já estava, né? Há muito tempo. Hoje é uma entrega final de um trabalho. Eu preciso estar lá. Mas eu gostaria de manter o contato, inclusive falar com a Jazeli sobre Cuba. Me interessa muito entender um pouco mais do processo das artes plásticas lá. E depois eu escrevi para você, Nata, para você passar o contato meu para ela. Eu gostaria de poder entrar em contato com ela. Ok, tá? Depois a gente conversa mais sobre, tá bom? Boa tá aula para você lá. Muito obrigado para vocês. Uma boa noite. Tchau. Tchau, Will. Até logo. Tchau, Nata. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Bom, foi sem querer. Bom, então é isso. Eu vou fazer essa pausa rapidamente. É só para vocês entenderem um pouco do festival. Eu vou compartilhar um vídeo de stop motion que eu cheguei a fazer sobre o Festival de Cuba, só para vocês poderem ter uma noção visual do que eu estou comentando aqui, tá? Já estamos aqui em tela, né? Aí depois disso a gente começa a conversar, né? Cada vez mais, né? A nossa roda era cheia, gente. Aí tem esses rolê aí, né? De político e tal, e aí o jurídico cai em cima, é foda. Eu joguei mesmo agora, tava me segurando para não falar, mas falei, é isso, né? O pessoal fala de se vincular como campanha política, essas coisas todas, e aí, no fim das contas, se você for parar para ver, o governo que está se auto-reelegendo agora, ele está fazendo campanha, né, e detém todo o poder público. Então, eu acho que são essas contradições. Rapidamente aqui, vou ler os comentários. Boa noite, Lei! Verônica, que é minha orientadora aqui. Agradeço, dia 7, vou lembrar de novo, dia 7 estamos aí estreando, e a live aí com a minha querida amiga. Vamos lá. Boa noite, César. O Léo aqui comentando que é sobre isso, né? Boa noite. Live a todos. Boa noite a todos. Infelizmente, não poderei participar por questões das leis eleitorais que impedem minha participação. Porém, de máxima importância a ideia que vai ser trocada nesse rolê. Estamos vendo uma melhor forma de participar de uma live futura que não tenha vínculo com a prefeitura, já que esse projeto foi selecionado pelo futuro da cidade. Talvez vez pelo Corre Nataneu, e estaremos assistindo, pois esse debate se faz necessário. Bom, acho que é isso, gente. Mandem comentários, perguntas, enfim. Vou compartilhar aqui o vídeo que eu comentei e a gente segue aqui conversando.
dolorosa, we dance to the tempo of love. Your hips make a shake, you fall deep into a spell. Let your body talk to the voice. Desculpa, tá, gente? A gente tá travando por causa da chuva. I'm the one you'll find deep in the groove that drives your body and your senses. I'm the heat inside when rhythm and love collide. Let me introduce myself. Represent. Mi música. Cuba. Represent Cuba, orillas donde la de La Habana. Represent Cuba, tu música. Te quiero, Havana, the rhythm pumping in my heart. In the rosa, we dance to the tempo of love. Your hips make a shift and you fall deep into a spell. Let your body talk to the voice.
listen, you say, baby, I'm the one you'll find deep in the groove that drives your body and your senses. I'm the heat inside when rhythm and love collide. Cuba, Let me introduce myself. Cuba. represent, Cuba, orgulloso de la Habana. Represent, Cuba, Mi música. represent, Cuba. orgulloso de la Habana. Represent, Cuba, Tu música. te quiero cantar de corazón así. Oh, yeah. La historia de mis raíces. Tu manzana y guaguancó todo mezclado. Pa' que lo bailes tú. Mira, Al que no baila en La Habana. mira. We'll dance all night in Havana. I'm the one you'll find deep in the groove that drives your body and your senses. I'm the heat inside when rhythm and love collide. Cuba, Let me introduce myself. Cuba. represent, Cuba. orgulloso de la Cuba. Habana. Represent, Cuba, Mi música. represent, Cuba, orgulloso de la Habana. Represent. Cuba, Tu música. Así que mueve, mueve tu culete. My son como un chupete, cheque, cheque. Tra, que my flow, my life, my style se te pegue. Aquí mi ruso pone el brete, aquí la cucu pone el tete. Siéntate, relaja, escucha el toque. Ponemos un poco de música cubana, rumbe, sentimiento, calvecito. Body, jazz, body, body, move your body, body, move your body, body. Bring down your last defense. Feel your innocence. Slip into the night. Baby, hold on tight. Bring down your last defense. Feel your innocence. Slip into the night. Baby, hold on tight. Let me introduce myself. Cuba. Cuba. orgulloso de la Habana. Represent, Cuba, Mi música. represent, Cuba. Sai correndo aqui, né, pra operação da live e tudo. Bom, é isso, né? Acho que aí deu para vocês entenderem um pouco desse apanhado histórico ao qual eu coloquei, né? Gil, se você chegar aqui ainda dá tempo, mas vamos lá. Eu vou abrir, porque o Gil chegou agora aqui comentando aqui nos comentários, né? Ele chegou atrasado e ia participar aqui do rolê. Então, acho que é isso. A partir de tudo isso que a gente falou, eu vou deixar aberto para quem queira um dos dois falar. As provocações já foram feitas, então fiquem à vontade para réplica, tréplica e provocações, enfim. Acho que é isso. Se ele quiser falar alguma coisa, tô... Parou aí os dois. Que é o que restou, né? Vamos lá. Eu queria... Eu não lembro se esse festival que rolou em Cuba, que você foi com Retalhos, se era independente ou se era... qual era a produção dele? A dúvida. A produção nossa de ter ido foi independente, minha e do Felipe. Né? Sempre foi. Acho que o que a gente mais fez na vida, dos 10 anos juntos, quando estávamos juntos, foi sempre independente, né? A gente só, de 10 anos de Retalhos, a gente só conseguiu uma vez ser contratado quanto grupo. Olha a loucura, e essas são as questões que a gente fala sobre não ser reconhecido quanto artistas na cidade, né? A gente foi contratado em Lençóis Paulista pro Feira do Livro que teve lá. Mas isso já faz uma cota. Imagina, de 10 anos, uma vez só, né? E a outra vez, que nem foi premiação,
A gente com esse espetáculo, a gente ganhou, né, o ENDA Guarulhos de 2012, se eu não me engano, e que foi o único reconhecimento assim que a gente teve a títulos, né? E depois a gente montou sobremesa junto com você, inclusive, você lembra que foi a convite do Cláudio Donato, foi daí que a gente teve um cachezinho para conseguir ir para a Argentina, né? Foi um outro convite que a gente conseguiu hospedagem na Argentina para ir para lá. Aí o dinheiro que a gente conseguiu comprando passagem, e o dólar naquela época estava barato, né? Por isso que a gente conseguiu fazer as viagens, entendeu? Você vai ver a passagem agora, tanto para a Argentina quanto para Cuba. Você nunca vai na vida, entendeu? Pesado. E eu queria perguntar para Jazeli, que assim, a gente tem muito a aprender com o povo cubano, um povo de resistência, um povo que luta muito, né? Tem uma cultura riquíssima. E como que ela vê a nossa movimentação por aqui, vendo de fora, a gente às vezes acaba analisando com outro olhar mesmo, né? Algo que a gente não faz e que a gente poderia passar a fazer, que vocês fazem lá, né? De movimentação ou de ações, e saber como é que a gente pode trocar mais com esses artistas cubanos, né? A gente faz várias atividades alternativas, né? Às vezes a gente tem mais dinheiro, às vezes a gente faz do bolso, né? E como que a gente podia se ajudar e conectar mais a arte do Brasil-Cuba de forma independente mesmo, também. Só, antes da Jaceli responder, só te colocar uma coisa, você fala da Isaura Guzmán, né? Ela também conhece a maestria. Os cubanos também estão aqui no Brasil. Eu acho que a gente também pode pensar nessa sua pergunta, assim. Sim. A Isaura Guzmán está, por exemplo, há 30 anos aqui, é uma grande amiga minha, que é reconhecida no balé cubano, né? Formada pela Alice Alonso, inclusive, que a Jaceli também já citou a homenagem do Festival Cubano sobre isso, né? Enfim, mas por conta do racismo e por conta de ela ser cubana, aqui no nosso país ela não é reconhecida. Isso eu já falei em outra live, mas só para a gente pensar como é que também como é que a gente acolhe os cubanos aqui, os estrangeiros de modo geral, e estrangeiros não brancos. Acho que a gente tem também uma pergunta que eu faria para você, não só nesse intercâmbio de solidariedade do que você perguntou. Já se necesita que haga alguna tradición para ti? Yo entendí más o menos. ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? Ok. Puede estar tranquilo. Perdón por... Bueno, lo primero que yo quisiera decir, ¿no? Es que Brasil y Cuba son pueblos que tienen una estrecha conexión desde hace muchos años. Culturalmente, Brasil y Cuba siempre se han llevado muy bien, y cuando los cubanos llegamos a Brasil no sentimos una ruptura completa en cuanto a la cultura, ¿no? Un poco porque el brasileño es muy solidario, es muy atento, es muy amable, muy agradable, y siempre te acoge y te hace sentir como en casa. Y eso ayuda al extranjero cuando llega a Brasil. Y en cuanto a los ritmos, aunque tienen sus diferencias, también son muy, muy empáticos. Y o sea, empatía es que pegan, que se mezclan, que se unen bien. En cuanto a cómo funcionaría el intercambio cultural entre Cuba y Brasil, yo pienso que hay muchas maneras y muchas vías para hacerlo. Este festival, por ejemplo, que tenemos nosotros, que es el segundo festival que se va a hacer ahora de manera online, es una lástima que se haga de manera online, pero es que la pandemia no nos deja otra. Ya hubo uno previo y entonces tocaron músicos cubanos y tocaron músicos brasileños, se bailó, brasileños bailaron ritmos típicos cubanos. Yo pienso que aquí mismo en Brasil podríamos vernos y podríamos hacer muchas cosas, porque con tiempo en este mismo festival de manera online podríamos tener obras de ustedes
o en un futuro, no, este ya está montado, pero en un futuro sí pudiéramos tener obras de ustedes. Me dices que eres músico, entonces podemos intercambiar con nuestros músicos aquí, con nuestros músicos en Cuba. Yo pienso que sí, que es algo muy válido que se viene haciendo desde hace muchos años y es enriquecedor para los dos países y para los artistas de ambos países. Yo después que Natalia te dé mis datos y conversamos y podemos hacer proyectos en que se vea ese intercambio cultural. Había una cosa que Natalia contaba y era que ella estaba haciendo su performance de manera independiente en La Habana y que había mucha gente mirando y la gente la aplaudía y entonces era un bulto de personas. Y eso es típico de Cuba. O sea, cuando el artista que no es cubano llega a Cuba, se siente muy acogido por el público. Y eso a veces los sobrecoge. Uy, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que ese público de o sea, de diferentes clases, de diferentes lugares, cómo es posible que ese público, bueno, interactúe también con el arte que brinda el artista en sí? Y es que en Cuba existen medios para educar desde los niños pequeños. O sea, cuando el niño es pequeño, en la primaria, nosotros le decimos primaria a esa enseñanza del niño de 6 años a 11, tiene un instructor de arte en su escuela. Y ese instructor de arte es un profesor que lo enseña, le enseña música, le enseña artes plásticas, le enseña actuación y le permite al niño ir cultivando el gusto por el arte, de manera de que cuando se enfrenta a una obra de cualquier manifestación es capaz de comprenderla. Ustedes saben que el arte es una manifestación de la conciencia social y entonces el artista muestra su obra y el público la capta, la interpreta. Bueno, ese público necesita ser educado y en Cuba se trabaja en función de esa educación porque se considera que el arte y la cultura en general en todas sus manifestaciones es básica para la independencia y la libertad de los seres humanos y del hombre. Y de eso se trata una parte de lo que se intenta hacer en Cuba, ¿no? De que los seres humanos que viven en Cuba no solo tengan calidad de vida, sino que sean capaces de ser libres, de pensar, de creer, de vivir y de crear esa arte, ¿no? Ese arte. Yo no soy artista, pero me encanta la música y me encanta disfrutar del arte, ¿no? Y para mí, compartir con artistas siempre es un placer, porque los artistas siempre ven el mundo en colores, siempre ven el mundo distinto y a veces donde uno ve una pared, él ya está viendo todo un mundo maravilloso y eso es mágico. Yo pienso que crear espacios públicos para que el arte se haga y llegue a todos es maravilloso. Un ejemplo de eso es la Bienal de La Habana. La Bienal de La Habana, La Habana se viste de arte, con artistas de muchos países y hay una unión entre el público, la obra, el artista, que es maravillosa. Es como un museo en la calle. Existen espacios determinados para la Bienal, pero también una guagua ómnibus puede tener una obra de un pintor y usted camina por la calle y se encuentra una escultura o puede ver un performance y son eventos que hacen que las personas piensen, se liberen, vivan y sientan el arte y es algo que yo pienso que se puede hacer en todos los países, porque sí es verdad que es costoso o que es real, que es costoso, pero si un país como Cuba lo hace, o sea, se puede hacer, es posible, es válido. ¿Qué es lo que hay que tener? Bueno, voluntad de hacerlo y reconocer la importancia del arte, la importancia del artista, que es fundamental y que toca todas las esferas de la vida de un individuo. Só vou fazer um complemento aqui, que aí eu vou trazer um pouco dos meus conhecimentos sobre Cuba.
é que muita coisa acontece no período da Revolução. Então, hoje a gente tem, né, em Cuba, todo um calendário baseado em todas as conquistas da Revolução, né? E isso, uma das coisas que teve foi incentivar a cultura em todas as regiões, né, de Cuba, assim. E aí acho que a gente tem, uma das coisas que a gente vai pensar também é na educação, são duas coisas. Quando você vai pegar a Constituição cubana e a maneira como eles vão trazendo também as questões, e aí a Jessily pode me corrigir se eu estiver equivocada em algum lugar, mas até onde eu tenho de conhecimento é isso, né? É diferente daqui que a gente tem tudo muito separado, lá já se é uma Constituição, o pilar, saúde, educação e cultura se trabalham juntos. Tanto que a cultura e a educação não se dissipam. Aqui a gente tem ministérios separados. Lá parece que, pelo que eu entendo e aonde eu vejo, não existe isso, né? Aqui a gente tem projetos, né? Lá tem acontecimentos. Então, e também tem esse lugar, tipo assim, como todo mundo tem educação em todas as instâncias, até o seu doutorado, também se tira essa ideia de que o conhecimento ele é privatizado, que é privilégio, né? Que é como se você desse já dignidade para todos a partir disso, né? Que você pode dar educação e dar cultura, né, nessa instância governamental. E eu estou falando dentro dessas leituras também, né? A partir do que chega também, né? Do que está escrito, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu me perdi um pouco. Mas acho que é isso. A partir do momento que você pensa, você dá um título, você pensa que a questão da pobreza, é isso que eu queria dizer, né? Onde me perdi foi isso. A questão da pobreza ela é diferente da questão do saber. E eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem aqui de fazer um entendimento, porque a nossa democracia não é democracia. Né? A gente fala que a ditadura é velada, mas na verdade a gente está falando de uma questão ainda que isso é mundial, né? A questão de todos os países que foram colonizados. A gente tem que fazer o entendimento disso e bater forte. Porque aí o que acontece? Essa estrutura ela continua se moldando, né? Então, isso se acontece de diversas formas, né? Então, nesse sentido, eu acho que a revolução, nesse aspecto, ela traz esse positivismo, né? Onde, desde que a Jessily já colocou, desde criança, a criança ela já tem contato com tudo isso, né? Até onde eu sei também, né? A saúde também é dentro da escola, muita coisa acontece dentro da escola, né? E essa é a nossa briga aqui ainda, né? A gente, enfim, aí vou jogar aqui provocações também. Acho que é isso. Aí, da minha parte, o que eu entendo é isso, né? Existem contradições, assim como... Só vou dar um salve aqui pra Ruth, né? Que atropelei aqui mesmo, né? Vou dar um salve aqui para ela, que ela também ia participar da live, né? Eu acho que ela muito se interessa pelo que a gente está trazendo aqui. Mas eu acho que são essas contradições que a gente vai ter, né? Como é que avança as questões políticas, né? Porque eu acho que dá para sempre ir muito mais, né? Do que a gente faz, né? Enfim, estou jogando aqui que agora eu comecei a patinar no assunto. Queria que vocês pudessem comentar, a gente começar a conversar mesmo, assim, de se provocar, né? Já que a gente tem muito déficit, né? A questão no governo atual nosso, né? Não só em todas as instâncias, mas as prefeituras também, né? No pensamento bolsonarista, né? E a gente sabe, aqui, só para fazer um histórico para vocês, assim, a prefeitura no começo, quando assumiu, né? O Ruth assumiu, ele tirou a Secretaria de Cultura, por isso que eu estou falando sobre isso. Ele fechou a Secretaria de Cultura e juntou com a educação numa pasta só, e o turismo. Juntou esporte, educação e turismo, tudo, e cultura, enfim, 4 secretarias em uma, para falar que estava economizando verba pública, né? Isso deu muito problema. Ficaram 2 anos assim, patinando nisso. Depois eles separaram de novo. Mas nisso já desmontou. Os espaços públicos da cidade, como foi o caso aqui do Adamastor, teve partes do prédio que foi alugado para o Sebrae, para empresas privadas, né? Então, quais são? Até onde foi anunciado que eu li em jornal foi isso, né? A gente vê muito desvio de verba escancarado, que nem agora teve a questão aqui da pandemia, fizeram o drive-thru do corona, gastou milhões com estado de
de emergência, com, né, falando usando, né, verba, com a ideia de verba pública, estado de alerta que fala, né, de guerra, uma coisa assim, não sei falar o termo certo, enfim, desmontou, né? Então, assim, o teto do hospital caiu, pra você ter ideia, nesse período da HMU, que é o único hospital 24 horas, agora a gente tem, acho que uma outra UPA 24 horas de saúde. Então, assim, a gente não tem garantia de nada nesse aspecto, né? Enfim, acho que só trazendo aqui, tem um comentário aqui também do Espaço Cultural CUT, não economizou verba pública e desmontou projetos em andamento. Inclusive, né, tinha o projeto PIPA, o CNA, o conservatório, né, os cursos livres da cidade, que era onde a gente tinha, né, a questão dos educadores. A gente teve um edital que o prefeito se glorificou, dizendo que era o maior edital de credenciamento de arte educadores, e nunca contratou, até onde eu sei, contratou um educador em 3 meses, e eram mais de 1.000 artistas educadores inscritos e no cadastro, né, para ser chamado. Então, só trazendo também essa questão política governamental, que eu acho que isso também te interessa, né, para pensar mesmo nesse intercâmbio, como é que a gente consegue criar alguma coisa juntos, no meio de uma pandemia, onde a gente está aqui criando estratégias online, né, mas a gente sabe que só o online não é. Tem muita gente aí que eu sei, e não vou citar nomes agora, mas muita gente que eu sei que você sai na rua para ir na feira no pão que está cheio de panfletagem, gente saindo na rua mesmo para fazer campanha, né? A gente estava em quarentena, vamos pôr assim, e de repente não está mais, e eu acho que tem esse lance da flexibilização por conta também de decisões políticas, né? Onde que não só escolhem pessoas que vão morrer ou viver, mas também para se manter nessa estrutura, né? Nesse poder. E aí, acho que é isso, meus comentários. Yo quería decirte, ¿no? Que en Cuba realmente sí están separados los ministerios. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, sí están separados. Y el Ministerio de Cultura, y cada uno de los ministerios tienen sus instituciones. ¿Qué es lo que pasa y por qué tú ves esa unidad? Es porque Cuba ve las cosas como sistema. O sea, tú no puedes divorciar la cultura de la educación, no puedes divorciar la salud del deporte. Si tú ves todo como sistema, entonces tus políticas públicas, porque ya dijimos que Cuba tiene como política gubernamental, políticas públicas, son sociohumanistas, son dirigidas a la población, donde el hombre es el ser más importante de todo el aparato de gobierno. Todo está en función de ese desarrollo sociohumanista de la población, a pesar de que cada ministerio tiene sus instituciones, sus leyes. Bueno, pues todo funciona a través de la política, de manera unida, de manera imbricada, de manera relacionada, porque así funciona el sistema político cubano, sistema político con sus instituciones que responden a la necesidad social que existe en el país. Esa es la esencia de lo que pasa en Cuba. Y a pesar de los problemas económicos que tiene el país, se prioriza al ser humano y se prioriza en las políticas, en las acciones, en los programas, el desarrollo. Esa es la característica fundamental que distingue a Cuba de otros países que también tienen políticas públicas, pero que sus políticas de gobierno no todas son políticas públicas como las de Cuba. Essa é a essência. Esse é um ponto, Nata, que a gente aqui em Guarulhos, a gente tem um déficit muito grande, porque a gente tem políticas de governo, de um governo que entra com uma política, a gente vai fazer esse projeto aqui, mas não é uma política pública pensada que vai ficar para sempre.
Então passa aquele governo, aquele projeto morre. E se a gente pensa numa política pública que é construída para a população, efetivamente, que tem que ser cumprida e tudo mais, os governantes passam e a política que foi construída, ela fica e ela garante os direitos, seja de cultura, seja de esporte, lazer, educação, saúde, para os indivíduos. E eu acho que em Guarulhos é um dos pontos principais que a gente não tem a construção de políticas públicas. A gente tem construção de projetos que acabam, quando o governo sai, apaga. E aí entra um outro e quer apagar o anterior, porque quer colocar com as cores dele, e às vezes até acha um projeto interessante, coloca outro nome, ou corta, fala assim, esse projeto aqui, ele vai fazer pensar e se esclarecer. No meu governo eu não quero isso. Então ele cria um outro projeto e mata aquele, sabe? E quando a gente tem uma política pública fincada ali nas nossas leis, a gente garante isso. E eu acho que é uma das nossas maiores problemas que a gente tem aqui em Guarulhos. Só vou fazer aqui comentário, depois eu vou jogar uma provocação. Aqui o Espaço Cultural da Ruth está comentando de novo, né? Assim como o governo Bolsonaro, a cultura foi a primeira atacada sob a alegação de otimização de verbas. E aí tem um comento, né? A direita pensa que fazer política transversal é misturar gestão e burocracia. Fazem políticas de gestão, não gestão de pessoas. Eu acho, e aí juntando tudo esse apanhado aqui de comentário com o que o colocou, eu acho que a grande questão ainda a gente não é só criar a legislação, porque a questão do governo bolsonarista é que eles rasgaram a Constituição, né? Eles não seguem lei, né? E aí, se a gente for pensar, voltar na questão, quando eu vou bater um pouquinho voltado do que eu ando sendo provocada, né? A questão da colonização, quem cria a distribuição do loteamento, da segregação, do racismo, né, da legislação que a gente está vigente, são pessoas brancas, e é esse governo que ainda está aqui. E eu me incluo nesse sentido das pessoas brancas, mas também faço a crítica também a esses governos e a nós, no aspecto de que é importante se repensar. Agora, por exemplo, como é que a gente não consegue tirar um Bolsonaro de lá, que afirma que é importante o militarismo, fazendo apologia ao Ustra, que foi o cara que mais torturou, né, na época da ditadura, que faz apologia à família Quatrocentonas que colonizou essa terra, esse território, né, descaracterizando que não respeitam os indígenas, né, que não respeitam as matas, que não respeitam os estrangeiros não brancos, que tem muito, a gente tem hoje muito, e tiraram essas políticas públicas, né. A dificuldade de que ter de um acolhimento, de um programa de acolhimento de estrangeiros é muito grande, né. Crianças, pessoas, enfim, desaparecimentos enormes, né. Então, a gente vê, né, hoje a nossa juventude morrendo com muito, assim, já sempre foi, né, mas agora está assim, uma coisa que está escancarada. Eu acho que a pandemia ela veio assim e trouxe a treta, assim, sabe, rachou e falou, olha, escancarou, evidenciou uma coisa que a gente tem que resolver também, a gente também tem que se responsabilizar, porque eu vejo que os políticos, no modo geral, eles tentam se autopromover e fazer o marketing, né? O marketing para conseguir estar aí ainda, conseguir, assim, né? Então é complexo, né? Porque se a gente pensa construir algo junto, se é um político que está... E a gente faz muita política, isso que a gente está fazendo também né? Não me isento que artista também né? Todos os aspectos, né? Educador, enfim. Falando isso porque eu já escutei muito, né? Indo para a sala de aula, a gente falando isso. Mas eu não escuto política, né? Eu acho que é isso, essa isenção, essa falta de responsabilização, de se colocar no problema e fazer uma proposição é o que está faltando. De se construir junto, é isso que eu ia fechando assim essa fala, é isso, né? De construir junto com a população, mas a gente também tem que se ver enquanto população. É importante, né? Se a gente não se faz parte, por exemplo, se eu não penso que eu me incluo nisso, né? Eu sempre vou estar separada, quer dizer, é sempre o outro. Né? É sempre o problema do outro. E aí eu transfiro. Aí, assim, ou eu vendo meu voto, ou eu voto em alguém que vai resolver o meu problema.
porque eu pago meu imposto para isso, será? Entendeu? Será que a gente não tem que repensar o que é cidade? E repensar, a vez de exportar tantos, né? Óbvio que a gente pode se inspirar em muitos teóricos e influencers do mundo inteiro, mas eu acho que o que falta é a gente olhar para esse território e enxergar as potências, enxergar os saberes, enxergar os ancestrais, enxergarem quem é dono, sempre foi antes de nós estarmos aqui. E talvez talvez não, porque esse já é um projeto sendo uma propositora, a partir dessas pessoas que existem aqui no nosso território, que estão falando, por exemplo, como Silvio Almeida, né, que estão fazendo vários debates políticos, né, a gente realmente colocar em prática esse projeto. O que falta é a gente se responsabilizar e agir, né? Então, acho que é isso. Eu volto até um pouco nesse sentido de se responsabilizar e agir, é quando a gente fala, não, eu vou assumir ser independente. Eu vou assumir sair na rua porque eu não tenho um alvará, que eu não tenho licença, eu vou fazer, né? Não importa se me chamam de clandestino. São posicionamentos, né, que a gente tem que ter. Então, seriam essas as minhas provocações. E aí eu já queria encaminhar um pouco isso para vocês, né? Já temos 1h30 de live, eu já estou falando bastante, mas queria perguntar isso para vocês. Quais são as proposições que a gente pode tirar daqui, desse encontro? Né? E aí, perguntando para você que tem gente online, a gente perguntem, comentem mesmo. Sejam propositivas, né? O que a gente pode fazer para reverter essa situação? Se sentir responsável, pertencente, e falar, não, eu vou, né? Eu vou lá na Câmara, será que é ir lá na Câmara e pedir para construir uma lei junto, e aí tem uma participação mais popular, que isso também é uma estratégia que existe, já existiu, e diversas também ganham. Um caso desse a gente pode ter de experiência a Erundina, né? Quando ela foi prefeita até 92, né? Acho que foi isso, 89, 92, eu lembro que até hoje é a melhor prefeita que São Paulo já teve. Então, mas teve o quê? Teve muita movimentação. Né? E aí, como não desvincular, eu faço outra provocação artística, como não desvincular movimento, né, nesse sentido, com a dança. Eu acho que tem, com o artista, com o fazer, enfim, eu não consigo mais, assim, sabe, separar. Eu me considero ativista, né? Por isso que eu estou jogando essas provocações. Então é isso. Deixem vocês aí para encaminhar as provocações. Bom, são vários caminhos, né, que a gente tem para seguir, né? O primeiro é sair da inércia. Nós, como artistas, que a gente acaba falando com mais pessoas, de posicionar assim, né? Para levantar essa bandeira de que pensar em política, quando dizem que, mas pensar em política é chato, sabe? Você fazer parte, né? E nós, artistas, a gente tem que se posicionar. É ideal que seja um artista ativista, assim, que tenha posicionamento, né? A gente tem essa plataforma de, através da nossa arte, chegar em mais pessoas. A gente tem que ter a responsabilidade de pensar né? Pensar com responsabilidade, né? E saber exatamente o que está dizendo, né? Então a gente tem que estudar muito mais para poder passar isso adiante. E pensar na política pública, na questão de, se a gente vai à Câmara pensar em um projeto junto com as pessoas, ou brigar por um projeto, é uma alternativa que a gente tem, né? Como que teve recentemente em Guarulhos, que o povo foi para cima de que fosse aprovada a lei do Plano Municipal de Cultura, porque é um plano que a gente construiu, vários artistas, através dos fóruns municipais, através do Conselho Municipal de Cultura, que eu comecei a participar em 2012, foi lá que a gente começou a escrever o Plano Municipal de Cultura. Depois disso, passou vários outros conselheiros, né? A cada 2 anos, 9 conselheiros da sociedade civil, mais 9 do poder público, se debruçavam em cima daquilo, ou não, né? Que às vezes tem essa questão de
não querer que o plano funcionasse, mas enfim, depois de longos 10 anos, o plano foi para a rua e precisava ser aprovado na Câmara. E aí o pessoal pressionou para que o plano fosse aprovado. A Ruth, que está acompanhando, é uma das pessoas que estavam brigando bastante por isso, Monique Martins, enfim, a Marina Pinto, vários artistas e vários produtores e ativistas estavam em cima de que o plano fosse aprovado. É um caminho, são vários caminhos, de você ficar ligado no que está sendo discutido e você escolher melhor as pessoas, que é o que a gente está precisando muito, né? A gente se antenar, agora a gente está chegando numa eleição aí, pensar em quem a gente vai selecionar. Pessoas que sabem sobre política pública cultural, é ideal que a gente tenha pessoas que saibam isso, sabem também política pública para educação, para saúde e tudo mais. Então são dois caminhos, a gente participar mais ativamente das discussões e escolher pessoas que a gente sabe que vai trabalhar corretamente e cobrar essas pessoas. Acho que você falou uma coisa bem lembrada aí, só falar, né, que não é só criar a lei, mas aplicar, porque, por exemplo, rápido, né, e aí eu passo para já. A lei, né, 10.639 e 11.645, né, que é as leis que aplicam a cultura afro-indígena em todas as esferas públicas, né, de educação, e eu insisto também em dizer privadas, né, a gente tem uma puta dificuldade, assim, de aplicar, né, então, assim como o plano, a gente tem aqui em Guarulhos também não só a cultura, né, a cultura também foi uma briga que a gente perdeu, né, por isso que eu me inscrevi, assim, quando eu vi, eu falei, não, vou pegar esse negócio aí, sabe, porque é nosso, né, tá, tem que se cobrar os editais, né, o fomento da dança e do teatro existe aqui na cidade e não se aplica, né, essa lei, a gente fica sempre sendo saqueados, né, porque a gente não recebe essa verba, né, tem gente que fez projetos, assim, de fomento sem receber a grana, né, para poder executar o projeto, teve que executar sem dinheiro, porque era obrigado a fazer, né, por conta do prazo do edital, e depois nunca recebeu, né, tem histórias assim, né. Lembrei agora, estou falando aqui, né, são vários projetos, né, a Escola Viva tinha que se tornar uma escola fixa, né, legalizada, assim, né, onde que a gente voltasse a ter as aulas de artes, né, na cidade, enfim. As pessoas misturam muito, né, essas pessoas políticas que ocupam, né, hoje a nossa prefeitura, né, a maneira de aplicar. Enfim. Desculpa aí, Jássio. Vai lá. Yo quería decir, no, ya para finalizar, que no podemos olvidar que las políticas públicas tienen una relación estrecha con la política exterior de cada país, porque lo que se aplica al interior del país, bueno, es un poco también lo que el país exterioriza en su política exterior, que por ejemplo en el caso de Cuba, esas políticas públicas que se ven en el derecho a la salud, a la educación de forma gratuita, en el derecho a disfrutar del arte, a educarse en el arte, a participar del arte con precios simbólicos a veces, porque entrar a un teatro en Cuba no cuesta prácticamente nada, también se materializa o se internacionaliza a través de la ayuda solidaria que Cuba brinda en los médicos. O sea, Cuba brinda solidaridad y eso es una es una forma de internacionalizar la política pública y de manifestar esa política pública a través de la política exterior, porque es el mismo Estado y no puede existir un divorcio entre unas y otras. Usted no puede ser uno dentro de la casa y uno en la calle. Usted debe ser el mismo y tener una conciencia, un modo de pensamiento equilibrado y que se relacione uno con otro. Y que esto parte porque Cuba tiene como premisa la máxima de José Martí, que patria es humanidad. O sea, no solo es básico para Cuba, esos derechos humanos son básicos para todas las personas de todas partes del mundo. Y bueno, Natalia, reiterarte las gracias y un placer compartir con Will, compartir con el
otro artista que se fue, porque realmente ha sido un momento provechoso y enriquecedor para mí y que disfruté mucho. Muchas gracias, Raíssa. Que podemos hacer otros conversatorios con más artistas que te traigamos también contradicciones, porque eso también es importante. Yo siento un poco que de construir los pensamientos contigo, como se, por gustar mucho de los cubanos, pero y es muy difícil muchas veces de decir cosas por cuestión de estrategia política. Lo sabemos que no vamos a traer aquí las contradicciones, pero no es verdad. Pero creo que es importante las personas conocer más la cultura cubana, porque el pueblo es muy encantador y muy importante, porque cuando se habla conmigo, no solamente como consulado. Tienen que ir a Cuba. Exacto. Hay que ir a Cuba. Y crear una estrategia así, porque ese intercambio no solamente tiene que ser una solidariedad en ese festival, aquí, ahí, pero como que creamos estrategia de que sí, yo quiero ir con mucha gente, ya presenté para ti mucha gente, y tengo un tema a más para estar contigo y a presentar, pero como creamos una integración que sea importante, que ambos se respeten, que entienda la visión del mundo de cada uno, porque esto que es importante, esto que es más difícil. Como mi amigo aquí ha dicho, me embarazando en portugués aquí ahora. Mas como había dicho aquí, es una cuestión de inteligencia, de cómo crear estrategia, mundo, en fin. Ahora me perdí todo lo que me permite en portugués, pero es esto. Agradeço muito pelo intercâmbio, la troca. E necessito muito que criamos uma coisa que seja real, que podemos fazer muitos festivais no mundo, de videodança, de música, aqui, aí, e que podemos fazer sempre uma festa, porque a festa é revolução. E é importante que as pessoas se conheçam a fundo a cultura brasileira também, os dois, porque temos muita coisa histórica que é em comum. Entende o que eu quero dizer? Então, creo que é isso. Não vou falar muito mais para o senhor, porque estou envergonhada já. Bom, Will, você quer fazer mais alguma consideração? Senão, eu acho que eu já vou encaminhar aqui para o final. Se alguém quiser também fazer algum comentário, esse é o momento. Só agradecer o convite, um prazer conversar com vocês e sobre esse assunto e conhecer ainda mais sobre o povo cubano e como essas conexões são muito importantes para a gente, para o nosso crescimento e através disso que a gente cresce como artista e como pessoa. Estou encantado, assim, não sei. Prazer. Então, é isso. Gratidão. Tamo junto. Bom, gente, eu vou fazer agora os grandes recados para finalizar, né? Que tem que ter, como todo projeto. Queria agradecer muito aqui, né? A Jacely, ao consulado, né? Toda nossa parceria que a gente veio criando aí desde o ano passado. No ano passado eu ganhei o título de cidadã paulistana em nome da minha avó Jubelina. É uma coisa que não tem como dimensionar um governo atual reconhecer que torturou, não é verdade? E agradecer ao consulado de ter vindo junto, não só ele, mas muita gente que passou nesse processo, as minhas amigas Dani Quimpa, que sempre estão comigo, né? Enfim, então eu agradeço também ao Will, que também é parceria de longas datas, né, Will? Todos que estão participando hoje dessa roda aí, queria agradecer a Ruth também. A Ruth muitas vezes viu eu sendo a subversiva na secretaria, pulando mesmo grade, fazendo arte, e aí, arte literalmente, e ser chamada, né, de
foi invasora, de depredação de prédio público, enfim, umas brisas assim. E aí, enfim, agradecer também ao Léo, do Bakira, porque quem conhece aqui Guarulhos sabe que o Bakira é um coletivo que coloca o som de system na rua e faz um trampo bem legal. Né, o Ale 308, que está aqui há um século já, né, o 308, agradeço muito. Aprendi muito com eles, né, e sempre me acolheram. Aliás, eles são com o edital aberto, né, a BIGO, que acontece, né, a Bienal, em pequeno formato. Eu já participei, né, há 2 anos atrás com o meu solo, que foi o Tripas ao Coração, que é exatamente falando sobre feminicídio, violência, né, da mulher, cultura do estupro, e essa denúncia também da ditadura, trazendo a minha história da minha avó, né, acho que é importante sempre lembrar. Eu acho que é isso, assim, agradeço muito aos guarulhenses, né, porque estou aqui por vocês também, querendo agradecer e trazer um pouco da gente, né, porque tem muitos artistas, como a Verônica Santos passou aqui, que é minha orientadora, que é de Guarulhos, o Mel Santana, que é o parceiro dela, a gente conhece Célia Nascimento, enfim, a gente tem grandes músicos, né, também, gosto muito de lembrá-los, né, enfim, Glacê, por aí vai, né, a lista é gigante, né, e acho que é isso, levar um pouco da gente para o mundo e o mundo para a gente, acho que essa é a troca, né, que a gente não seja só lembrado pelo Mamonas Assassina, que, né, tragicamente morreu, né, enfim, acho que é isso. O festival continua, né, até o dia 8. A gente vai ter ainda mais os ciclos de live. No dia 5 e no dia 6, eu vou receber todos os participantes. A gente tem 11 países envolvidos. E esse 11 eu já incluo aqui nessa roda de conversa com a Jacen, que é essa integração com Cuba, né? Talvez eu consiga também fazer uma entrevista com a Isaura Guzmán. Estamos tentando ver, porque ela se adoeceu no começo, quando eu tinha convidado ela para abrir, né, o festival junto comigo. Então agora estou esperando ela se recuperar para chegar junto também, fazer essa live. A gente também ainda vai fazer uma outra live falando sobre o núcleo de provocações artísticas, que foi uma ação dentro desse projeto, onde eu recebi artistas para orientar, né, e aí as meninas que ainda estão, né, são 4 mulheres que ficaram, né, até o fim e quiserem continuar com o núcleo, então vai ter essa conversa com elas. E eu vou encerrar, né, o ciclo de lives com a minha estreia, né, do Videodança Antagonismo, trazendo esse questionamento dessa branquitude dentro desse meu corpo, das minhas narrativas e o que eu tenho para trazer hoje, né, não posso ir além e nem ser pretensiosa, mas estou buscando aí questionar e talvez chegar uma mensagem aí. E agradecer de novo, né, a Verônica Santos, já falei várias vezes dela, vou falar de novo, né, ela merece ser sempre lembrada, a Lívia Golden, né, na trilha, que faz um som maravilhoso, sou suspeita para falar, a Ana Raquel da Silva, né, e a Reiko Taki, que são pessoas maravilhosas, quem conhece sabe que as meninas são responsa, tá aí no corre, faz várias coisas incríveis. Eu acho que é isso. E a Noélia Nájera, que também é uma parceira aí da Verônica, que, tá, né, que a Verônica me indicou e está chegando aí nessa parte da edição, a gente está se conhecendo, gostando pra caramba do tempo dela. Quem puder, cola, dá uma, né, esse Google. E acho que é isso, gente. Já falei horrores, né, já estamos quase 2 horas de live. Só agradecer mesmo e fechar. Então, qualquer dúvida, vou colocar um bannerzinho aqui, só acompanhar no www.neumaproduções.com, né, que lá vão estar todos os vídeos dos festivais e toda essa programação incrível aí que eu estou no corre, no gás, me matando para fazer aqui, certo? Então é isso. Muito obrigada a todos, até breve e hasta la victoria sempre. Hasta luego.